Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube. Porque nós estamos juntos e misturados. Estamos ao vivo agora pelo Facebook e estamos num vídeo no YouTube. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, Que a Igreja de Cristo, ela é espiritual. Então eu estou daqui, você está daí, mas juntos nós formamos a igreja. Então a Igreja de Cristo não é mais uma igreja física, onde todos têm que se reunir naquele mesmo local. Então a Igreja de Cristo hoje ela não tem fronteira, ela não tem teto, o teto é os céus. E nesse dia de hoje nós vamos saciar com este pão que vai ser servido agora para mim e para você. E assim, meus amados, nós vamos ficar mais entendidos, vamos conhecer quem é nós, quem é Deus, E por isso eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, para que ele chegue ao alcance de outras pessoas que infelizmente ainda está no engano. Não, a palavra da verdade ainda não chegou aos seus ouvidos. Compartilhe esse vídeo na sua rede social, no Facebook. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Não lhe custa nada, não vai pagar nada, mas assim você vai me incentivar a estar aqui os domingos e as quarta-feiras pregando esta palavra da verdade. Então, meus amados, o tema do nosso estudo de hoje é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o nosso estudo de hoje. E para isso eu vou pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, O livro mais confuso da Bíblia. O livro que mais engana as pessoas quando ela não tem o entendimento de Cristo e os olhos de Cristo. Então, meus amados, eu pedi para você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Vi novo céu, isso é João, na ilha de Patmos, Você vê na ilha de Patmos, lá por volta de... Por mais que os enganadores digam que esse livro foi escrito no ano, após o ano 90, é engano. Porque no ano 90, João não estava mais na ilha de Patmos, João já tinha sido solto. Quem prendeu João na ilha de Patmos foi Nero. Mas no ano... foi 82, 81, se não me engano, já Vespasiano, que tinha tomado o poder, soltou João, mandou soltar João, Então, meus amados, vemos, está na cara que o engano avançou muito na mente dos crentes, Porque João está dizendo aqui que ele viu na ilha de Patmos. Então vamos ver, porque há uma profecia, vocês têm que ter paciência, para aprender tem que ter paciência. Há uma profecia de Jesus de Nazaré no dia da sua carne, que ele disse uma certa passagem, que ele chamou o Pedro, chamou os discípulos para acompanhá-lo até o monte, eu acho que era o Monte da Transfiguração, se não me falha a memória. E ao acompanhá-los, o discípulo chamou, Jesus chamou Pedro e não falou nada com o apóstolo João, mas o apóstolo João ia acompanhando eles, E Pedro, como tinha um certo ciúme de João, porque João era o queridinho de Jesus de Nazaré, então, como Jesus chamou Pedro, João vinha acompanhando, e Pedro virou-se para Jesus e disse: e esse aí que está vindo atrás de nós? Aí Jesus respondeu para Pedro:
como é que foi a resposta que Jesus disse? Foi mais ou menos assim: cuide da tua vida, deixa que ele, porque aí o Jesus falou, esse aí, ele vai viver até, ele vai me ver a volta, a minha volta, quando ele falou. É uma passagem assim que nós não vamos ler lá hoje não, né? Jesus dizendo para Pedro que aquele convinha que ele visse ele voltar, a volta dele, né? E por conta disso saiu um grande comentário dizendo que João não morreria. Não era que João não morreria, João só não ia passar pela morte antes de Jesus voltar. Mas Jesus voltou no ano 70 e João morreu no ano 103. Então João presenciou a volta de Jesus claramente, com toda a sua mente normal, porque ele ainda estava novo, ainda quando Jesus voltou. Bem, e João na ilha de Patmos, ele está dizendo aqui, ó, vi, ele não está dizendo que vai ver, nem está dizendo que futuramente ele vai ver, ele está dizendo que já viu. Vi novo céu e nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu passou. Olha, o primeiro céu e a primeira terra, né? Vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Alguém tem algum cientista? Você já ouviu alguma história de cientista contando que o céu um dia já acabou, a terra acabou? Algum cientista, né, já contou isso? Já viu história de cientista nisso? É lógico que não. Os cientistas contam que fizeram a conta de todos os dias da terra, desde quando houve terra, e eles detectaram que faltou um dia, foi o dia que Josué mandou parar o sol e a lua. Então os cientistas detectou essa falta, mas nunca se ouviu um cientista dizendo que um dia a terra acabou, o céu acabou, porque João está dizendo que viu, que passou. Então, meus amados, está na cara que viu a terra aqui, o primeiro céu e a primeira terra passou. Não é céu, paraíso, nem terra. Aqui está se falando da velha aliança e a nova aliança. Então, com a volta de Jesus no ano 70, que ele exterminou tudo, o que era físico foi acabado. O templo foi derrubado. Era o maior símbolo dos judeus, era o templo. Então, quando Jesus voltou, o templo foi derrubado, os sacerdotes foram mortos, tudo. Então, tudo que era físico acabou. E João, ainda na ilha de Patmos, ele estava vendo essas coisas aqui, ó. Ele viu o novo céu, que era a graça entrando, né? Viu o novo céu, que era a nova aliança, que era a graça. Pois o primeiro céu, o velho pacto, a velha aliança passou, e o velho céu, o primeiro céu e a primeira terra passou, acabou. Mas infelizmente os crentes eles pegam um livro desse aqui, todo cheio de comparações, de figuras comparativas, né? E eles trazem para o literal, eles cometem dois erros: é trazer para o literal e futurizar a palavra para o dia de hoje. Aí não vai caber, se quebra-cabeça, eles não vão achar lugar para ele nunca, né? Porque aqui está se falando da velha aliança, do velho pacto que tinha passado. João viu aquele velho pacto acabou, sem sacerdote mais. Ele viu os sacerdotes sendo mortos, ele viu o templo sendo derrubado. Passaram, já não existe mais, ó. O templo já não existe mais, sacerdote já não existe mais, né? João viu isso.
Dos apóstolos foi o único que viu. Porque nessa época que ele escreveu isso aqui, os outros, os apóstolos, o que morreu, o último a morrer foi Paulo no ano 68. Então no ano 70 João já estava preso, então ele viu. 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Nova? Como nova, João? Tu estás vendo Nova Jerusalém, mas já existia uma lá? Viu também a Nova Jerusalém. A Jerusalém velha foi posta a fogo, queimou, derrubou tudo, acabou-se, virou lixão a velha Jerusalém. E ele está vendo o que? A Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém? A Igreja de Cristo. A igreja espiritual, que hoje é espiritual. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Ele viu a igreja de Cristo tomando posse dessa nova aliança. Foi o que João estava vendo. Porque a velha tinha sido posto fogo. Tinha sido derrubado os muros, foi derrubado tudo. Então acabou tudo. E ele estava vendo uma nova Jerusalém, que era a igreja de Cristo espiritual. Cadê onde nós paramos? Vi também a cidade santa, né, que era no passado era a cidade santa, era Jerusalém, e que infelizmente os crentes ainda vão até hoje lá para a cidade santa, para a terra santa. Diz que a cidade é terra santa. Meus amados, não existe uma terra mais santa do que a outra. Terra é terra e acabou. Se Jerusalém é terra santa, aqui onde nós vivemos também é terra santa, porque foi Deus que criou. Ou será que Deus criou Jerusalém? Aqui quem foi que criou? Satanás, que não existe, que nem sequer existe? Meus amados, é impressionante ver a mente, principalmente de pastores que estudaram, fizeram teologia, para entender isso aqui e não entende nada. É impressionante. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Então João, quando no ano 70, quando o templo foi derrubado, quando Jerusalém queimou, aí ele viu o novo pacto, a nova aliança sendo estabelecida na terra. Isso João viu. Mas os crentes viu, os crentes até cantam: João viu a cidade santa. A cidade santa somos nós, a igreja dele hoje. Não existe a Jerusalém que existe hoje, é a Jerusalém da ONU, que o homem fez. O homem criou, acho que em 1948, se não me engano. É da ONU, não é mais de Deus. A Jerusalém de Deus hoje somos nós. Nós somos a nova Jerusalém de Deus. A Jerusalém espiritual. Porque a igreja dele é espiritual. Do céu. Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. A palavra aqui não deixa dúvida, né? Da parte de Deus. Ataviada como noiva. Ataviada como noiva. Porque no tempo de Jesus de Nazaré era noiva, né? Era noiva. Jesus subiu, falou que vinha voltar, e nessa volta dele ele ia estabelecer tudo. Então João está vendo a igreja de Cristo vinda do céu, uma igreja espiritual, uma cidade, uma Jerusalém espiritual. Era isso que João estava vendo. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Era a noiva de Jesus e agora ela é noiva de quem? Do Cristo ressuscitado. Mas infelizmente até as igrejas se reúnem para dizer: Jesus é o noivo, Jesus é o noivo da igreja, Jesus é o noivo da igreja. Como que Jesus é noivo da igreja? A igreja não é uma prostituta para ter 2 maridos. Jesus era o noivo, esse morreu. E como ele morreu,
A viúva, quando o marido morre, a viúva tem livre-arbítrio para casar com quem ela quiser. Casou com Jesus, com Cristo ressuscitado, o Espírito. Então a igreja hoje, ela não é noiva, ela é esposa do Cristo ressuscitado. Mas infelizmente as pessoas que estudaram para explicar isso para a igreja, não explica. É melhor enganar do que explicar. Adornada para o seu esposo. Nós ia ler só até o 2, né? Versículo 1, versículo 2. Vamos ver se nós lemos aqui o 3. Vamos ler o 3. Versículo 3. Então ouvi grande voz. Ele ouviu uma grande voz vinda do trono. Vinda do trono. Onde era esse trono? O templo. Vinda do trono. Dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha o que João estava vendo. O tabernáculo de Deus com os homens. Porque o tabernáculo iniciou-se com Moisés. Então o tabernáculo, Deus vinha, fazia visita, né? Mas Deus não ficava no tabernáculo. Deus não morava no tabernáculo. Ele vinha e voltava. Vinha e voltava, aparecia e voltava, né? E da mesma forma era segundo os homens. Moisés, principalmente Moisés, começando com Moisés, Deus não vivia em Moisés. Moisés não tinha Espírito Santo. Ele tinha manifestação de Deus, mas naquele momento certo, e depois aparecia. Então eles tinham as visitas do Espírito Santo. O Espírito Santo não morava no homem e nem no tabernáculo. Mas o João estava vendo aqui, ó. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus. Eis, a palavra ex era que já era, né? Com a pessoa, a ex-esposa, ex-marido, né? Que não é mais. Agora não é mais do tabernáculo. Não é mais o tabernáculo físico, né? O que João está dizendo aqui. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Agora nós somos o tabernáculo de Deus. E nesse tabernáculo ele não visita. Nesse tabernáculo ele mora. Ele mora. Quem mora não pode visitar. Mas o que acontece nas igrejas? Deus visita fulano que está no hospital, visita o cordofredo que está jejuando. Deus não visita, ele mora. Nós somos o tabernáculo de Deus. Ele mora nesse tabernáculo agora, o tabernáculo de Deus com os homens. Com os homens. Deus habitará. Por que habitará? Você vê que a palavra habitará está no futuro, no pretérito futuro. Habitará, porque ele não está habitando ainda, o templo não foi derrubado ainda. Vê que a mente de João, o anjo, né, que como João ministrava a nova aliança, foi anjo que apareceu para ele. O anjo na mente de João fez ele ver o templo, o que estava acontecendo em volta no templo, o que estava e o que ia acontecer. E a palavra Deus habitará, porque não tinha sido derrubado ainda, né? Então João estava vendo, o anjo estava mostrando para ele que Deus habitará. Então depois do templo derrubado, qual era o templo de Deus que João está explicando aqui? Somos nós. O tabernáculo com Deus, tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Não visita, Deus não visita. Se você estiver num lugar chamado igreja, dizendo, assim, o pastor dizendo que Deus visita, orando, né, segundo eles, Deus visita, saia fora, corra dali, que Deus não está naquele local. Se tiver, que muito pode acontecer, ele está com alguém ali, dentro de alguém ali dentro, a pessoa está ali enganada apenas, mas se Deus está com ela ali dentro, vai chegar o dia dela, de ele se revelar para ela, que Deus está com ela. Não está naquele lugar chamado igreja.
com os homens, Deus habitará com eles, né? Não vai visitar mais, não visita, como ele visitava Moisés, visitava Josué, não vai visitar, ele vai morar, né? Morará com eles, né? Habitará com eles, serão, não era ainda, porque o tempo, não tava, o tempo ainda estava de pé, serão povos de Deus e Deus mesmo. Deus mesmo, não é anjo, não é pastor, não é sacerdote, não é apóstolo. É Deus mesmo. Deus mesmo está com eles. Meus amados, se eu tenho Deus comigo, eu preciso de um apóstolo. Se eu tenho Deus comigo, eu preciso de um copo d'água depois da oração. Se eu tenho Deus comigo, eu preciso de um profeta. Meus amados, cadê a mente? Principalmente dos que fizeram teologia. A enganação, meus amados, é total. A terra nunca acabou. Se essa terra um dia tivesse acabado, ou os céus, os cientistas davam conta disso, porque deram conta de um dia, de milhões de anos. Eles deram conta de um dia que faltou. Eles não iam dar conta do céu que acabou, de uma terra que acabou. Pelo amor de Deus. E tanto é, e lá em Eclesiastes, fica bem claro que essa terra não vai acabar. Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 4, deixa bem claro: geração vai, geração vem, né? Mas a terra permanece. Mas o que se prega por aí, que a terra vai pegar fogo, vai acabar tudo. A terra permanece para sempre. Para sempre até quando? Até o Natal? Até quando? Para sempre até quando? Eu que só tenho a primeira série, eu entendo que nunca. É para sempre, não acaba nunca. Não vai acabar nunca, geração vai, geração vem, mas a terra permanece. Aí. Até porque a terra, ela é o estrado dos pés de Deus. Como vai acabar? Como pode acabar o estrado dos pés de Deus? Não pode acabar. Então, meus amados, nós temos que ler a Bíblia, mas nós temos que pôr o nosso raciocínio para raciocinar, né? E para nós continuar ainda, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, Deus, ele é poderoso. Você vê nesse versículo aqui, se eu ler o versículo todo, não cheguei nem a ler o versículo todo. Quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Opera em nós. Então, se eu tenho um Deus poderoso, onipotente em mim, operando em mim, eu preciso de um copo d'água depois da oração? Preciso dobrar os meus joelhos na rua, que nem eu vejo nas redes sociais aí, povo, uma rua cheia de gente com o joelho dobrado? Aquilo é uma blasfêmia para quem tem um Deus dentro dela. É uma blasfêmia a Deus. Porque se Deus está dentro de mim, eu não preciso de um copo d'água depois da oração. Não preciso viver de joelhos dobrados. Eu não estou dizendo que aqui, com essas palavras, que você não pode dobrar os seus joelhos no seu quarto. Não estou falando isto. Só estou falando que você dobrar o seu joelho no meio da rua, isso é uma ignorância, é uma blasfêmia.
Preciso jejuar? Para quem tem um Deus poderoso dentro dele? Precisa jejuar? Preciso ir no monte? Se eu vou no monte, eu não vou buscar Deus, estou levando Deus para lá. Porque se ele já está dentro de mim, e eu vou no monte, então estou levando Deus para lá para o monte. Meus amados, onde foi parar o raciocínio do povo? E principalmente dos teólogos. 21. E a ele seja a glória, na igreja não é no templo, essa igreja aqui é no povo, em nós, que seja a glória, a ele seja a glória na igreja, que somos nós, a igreja somos nós, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, meus amados? Você aceita essa palavra? Então, se você aceita, é porque você é um cristão realmente que entende aonde você está sentado, que entende quem é o seu Deus, que não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era um judeu, teve seu poder, porque o poder foi entregue a ele, mas tinha tempo de vencimento, que venceu no ano 70. Então, meus amados, é preciso, se nós não entender isto, se nós não ler esse livro aqui no tempo dele, quando eu falo livro, eu falo na Bíblia toda. Se nós não ler esse livro no tempo dele, nós não vamos se achar. E para continuar, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no capítulo 9, versículo do 8 ao 10. Versículo 8. Querendo com isto, eu vou ler o 7, versículo 7, do 7 ao 10. Mas no segundo, o sumo sacerdote, para você entender melhor, porque tem muita gente, mas eu sei que tem alguém aqui nesta sala, não estou falando aqui junto comigo, mas espiritualmente, que até conhece um pouco da Bíblia, mas vocês têm que ter um pouco de paciência, porque eu conheço alguém que está aqui, que não tem nenhuma Bíblia, porque não é que ela não possa comprar, é porque ela não sabe ler. Então vocês tenham paciência, porque assim eu posso explicar para ela pode entender melhor. Vamos começar do versículo 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo. Aqui está se falando dos sacerdotes. Do primeiro, tinha o sacerdote principal e tinha o sumo sacerdote. Então tinha dois sacerdotes. Para você entenda. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo, no primeiro véu, né? No primeiro véu, os sacerdotes. Então tinham os sacerdotes que ministravam ali ao templo e tinha o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote que entrava no segundo véu, uma vez por ano. Não era todo dia nem todo mês. No tabernáculo, os sacerdotes, para realizar, você vê o livro de Hebreus, Jesus já tinha morrido, mas não tinha voltado, né? Não tinha voltado. Então a velha aliança continuava operando, havia sacerdote, então havia sacrifício, havia orações, havia tudo. Aqui, dízimo, havia tudo aqui. Porque é o livro de Hebreus, Paulo escrevendo aos Hebreus, mas havia tudo isso do outro lado que João, Tiago e Pedro pregavam. Realizar os serviços sagrados. Então, tinha serviço sagrado no templo. Ainda o templo estava de pé. Enquanto o templo estivesse de pé,
A nova aliança não podia operar plenamente. Não podia operar plenamente. Era obrigado o templo a sair do meio dela. E saiu. No ano 70 saiu. O serviço sagrado. Mas no segundo véu, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, tinha que apresentar sangue. Você vê, Jesus já tinha sido crucificado, o sangue já tinha sido oferecido pela nova aliança, mas a velha aliança estava de pé. A velha aliança estava operando. Então, a nova aliança estava obscura. Como Paulo diz que ele via como espelho, como os espelhos de Paulo, no tempo de Paulo, era de bronze, então era um espelho que não brilhava 100%. Eles via truvamente. E era assim que a nova aliança estava operando, enquanto o tempo estivesse de pé. Sem sangue, que oferece por si e pelos os pecados de ignorância do povo. Pecado de ignorância do povo. 8. Querendo com isto, agora é que nós ia começar, né? Querendo com isto, né? O sacrifício, as orações, né? Os dízimos, como continuava tudo, jejum, oração 9 horas da manhã, tudo isso acontecia normalmente. E Paulo está dizendo aqui, está explicando para os hebreus aqui, ó, querendo com essas coisas que eles praticavam, vai dar a entender que a nova aliança, o Espírito Santo, ó, era isso que Paulo estava querendo explicar para os hebreus. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar, o caminho da aliança que hoje mora em nós, dá a entender, o caminho do santo lugar não se manifestou. Ou seja, dá a entender, querendo dar a entender com essas orações, tudo que eles continuavam fazendo, dava a entender que Jesus não tinha sido crucificado ainda, né? Não tinha purificado ainda, porque o sangue foi derramado para a purificação dos pecados, e eles continuavam com tudo isso. Então, dava a entender que nada tinha sido acontecido. Aí traz para o dia de hoje. Você tem que tomar banho de piscina para o velho homem se purificar dos seus pecados, e seu velho homem ficar lá na piscina. Vai dar a entender o quê? Que Jesus não foi crucificado ainda. Vamos continuar. Se manifestou, dando lugar, não se o caminho do santo lugar, né, não se manifestou. Enquanto o primeiro tabernáculo, porque no tempo de Moisés era tabernáculo, o tempo foi passando, veio Davi, chegou em Salomão. Salomão construiu o templo. Aí o templo estava no lugar de quê? Do tabernáculo. O santo lugar não se manifestou. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, enquanto o templo estava de pé, a segunda aliança, o sacrifício de Jesus, tudo dava a entender que não tinha acontecido. Mas enquanto tivesse erguido, vamos ler até o 10, né? Versículo 9. E isto, uma parábola para a época presente. É uma parábola para a época presente. Quem escreveu isso aqui? Paulo. Que ano? Lá por volta de 67, 68. Que época presente é esta? Presente deles lá. Mas se o futuro é esta palavra, eu vou dizer o quê? Para a nossa época de hoje, mas não é de hoje. Se eu futurizar isso aqui, não vai encaixar no que nós lemos. Nós vamos ficar perdidos, continuando perdidos.
aqui, porque quem escreveu isso aqui foi Paulo, foi lá pelo ano 67, 68. E ele está dizendo na época o quê? Época o quê? Época presente, que eles viviam, e não nós. Para a época presente. E segundo esta, se oferece tanto dons, segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifício. Como sacrifício. Embora estes, no tocante à consciência, seja ineficaz. Então, o que é que Paulo está dizendo? Olha, Jesus já se ofereceu por nós. Jesus já derramou o sangue, já purificou o nosso pecado. O que estão fazendo aí, eles fazem por conta própria e é ineficaz, não tem efeito nenhum. E é o que nós vemos hoje. O povo se batizando em água, sem efeito nenhum. Comendo pão e bebendo que suco, sem efeito nenhum. É o que nós estamos lendo aqui. No tocante à consciência, seja ineficaz para aperfeiçoar. Então, o que eles faziam lá, o que eles continuavam fazendo, era ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então não adiantava. O que é que Paulo está dizendo aqui? Não adianta eles fazerem sacrifício, orar 9 horas da manhã, fazer jejum. Não adianta. Isso aí já passou. Vocês têm que entender que isso aí já passou. Era o que Paulo estava falando aos hebreus. E eu estou falando ao Brasil hoje. Que presta culto. 10. Vamos ler até o 10. Os quais, aquele que presta culto, era ineficaz para aquele que prestava culto. Os quais não passam de ordenança da carne. Não passa de ordenança da carne. Que carne era essa? A lei. Porque a lei, para cumprir ela, precisava da carne. Então, na lei, tinha as ordenanças, que tudo para se fazer na lei, precisava da carne. Por isso que nas passagens, na maioria, quase todas as passagens que Paulo está se referindo à carne, está se referindo à lei. E uma vez que ele está se referindo à lei que já passou, que é da carne, também a nossa carne hoje também ela não interfere, não tem interferência com Deus, porque para Deus a nossa carne está morta. Que foi morta com quem? Junto com a lei. Então acabou. Também nós temos que entender que com isso não nos dá direito de sair matando, estrupando, roubando, também não dá direito a isso. Se prostituindo. Ordenança da carne, baseadas somente em comida e bebida. Em comida e bebida. E diversas abluções. Abluções é o quê? É o batismo nas águas. É abluções. E diversas abluções. Imposta até. Olha, tem o até aqui. Essa é a palavra-chave, essas 3 letrinhas aqui, é a palavra-chave de tudo que nós estamos lendo. Aqui, até. Abluções imposta até o tempo oportuno de quê? Da reforma. A reforma não foi Constantino que fez. A reforma foi quando o templo caiu. O templo caiu, foi destituído os sacerdotes, tudo que era sacerdote foi destituído. Então a reforma veio perfeita, caiu perfeita como uma luva para a igreja de Cristo, para a esposa de Cristo, que somos nós, a igreja, somos nós. Então quem fez a reforma não foi Constantino, que infelizmente a igreja evangélica está fundamentada na reforma de Constantino e não na reforma que Cristo fez, derrubou o templo, destituiu os sacerdotes. Não nessa.
Até o tempo oportuno da reforma. Até. Então, até, vou reprisar de novo, aqui, ó. Até esse tempo aqui, ó, tinha apóstolo, tinha pastor, tinha diácono, tinha diaconisa, tinha até profeta. Até esse tempo. Mas chegou o tempo da reforma, chegou o dia da reforma, acabou. Acabou. Não adianta pular, espernear. Acabou e acabou. Quem pregar diferente disso está te enganando. Está te enganando. Em Hebreus ainda, nós estávamos lendo o capítulo 9. Pula um pouquinho o capítulo 10. Capítulo 10, no versículo 8 e 9. Versículo 8. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste. Mas o que se prega dentro das igrejas hoje? Quanto mais sacrifício, melhor. A oferta, quanto maior, melhor. Melhor para quem? Melhor para os cofres deles, que eles enriquecem, compram fazenda, compram avião. Melhor para eles. Mas ele está dizendo aqui, ó, sacrifício e oferta, não quiseste. Então, meus amados, aí eu pergunto, que evangelho que é esse que se prega dentro das igrejas? Que Deus que é esse? Porque o Deus da Bíblia está dizendo que não queria, não quis, não aceitou sacrifício, não aceitou oferta. E que Deus que é esse que se prega dentro das igrejas, que quanto mais oferta melhor, quanto mais dízimo melhor, quanto mais sacrifício melhor. Que Deus que é esse? Eu só queria conhecer esse Deus, pelo menos um dia, que o tempo todo, meus amados, pelo amor de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que não aceitou sacrifício, nem o de Abraão, né? Deus só quis testar Abraão, Deus não aceitou o sacrifício de Abraão, mas infelizmente tem igreja por aí que diz que Abraão sacrificou seu filho, e você tem que sacrificar também. Mas como Deus sacrificou o filho? Como Abraão sacrificou? Abraão não sacrificou o filho, ele levou, mas trouxe de volta. E há muito tempo eu já tinha entendido isto. Então se fazia fogueira santa, eu levava o meu sacrifício, né? Levava o meu sacrifício no bolso. Aí chegava na hora do altar, vazio, né? Eu não ia pôr madeira, eu já tinha entendido isto. Eu não fazia só para enfeite, para um desencargo, né? Vamos ficar, olha, fulano não participa da fogueira santa. Paramos aonde? Versículo 8, né? Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e obrações. Obrações, meus amados. Batismo, obrações. Tudo que envolve obra, ele não quis. Porque é físico, você tem que fazer físico, precisa da carne. E a carne para Deus está morta. Obrações pelo pecado. Ele não quis esse negócio de sacrifício, lavação de pé. Ele não quis. Não é isso que nós estamos lendo? E esse Deus que se prega por aí, que tem que fazer tudo isso? Porque todas as igrejas têm isso aqui. De pecado, nem com isto te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei, que podia muito bem estar aqui, coisa que oferece segundo a carne. Porque na maioria das vezes que Paulo se refere à lei, ele se refere como carne, porque precisava da carne para cumprir a lei. E para nós continuar, hoje vai ser pesado, meus amados. Abra sua Bíblia em Mateus, mas se você tiver paciência, você vai entender que a nova Jerusalém é você. Mateus 26, é 26 mesmo?
Não, 24. Mateus 24, 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando, eu quero que você preste bem atenção no que você está lendo. Ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, que não era apóstolo ainda, era discípulo, né? Os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo, né? Para lhe mostrar as construções do templo. 2. Ele, porém, lhe disse, né? Eles saíram fora, quando eles foram, ia se retirando, os discípulos começaram a mostrar, olha, Jesus, olha que templo bonito, que obra bonita, que obra gigante. E Jesus respondeu isso para eles. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isto, esse templo suntuoso, bonito, que obra, que não podia mentir, que era bonito, era. É igual ao lá do Brás. É bonito, é. Eu vou dizer que aquele templo é feio? Não, se eu falar que aquele templo lá no Brás é feio, eu estou mentindo, eu estou um grande mentiroso, que não é feio. Né? E ele respondeu, lhe disse, não veio de tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Acabou. Igreja, tempo físico. Vamos para a igreja? Que igreja? Acabou. Acabou. Não existe igreja de pedra. A igreja somos nós. Que não seja derrubada. Aí no ano 70, quando ele veio finalizar a obra dele, o templo foi abaixo. Lemos o 2, né? Até 2. Aí em Mateus mesmo, adianta um pouquinho na frente, capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 59. Nós vamos ler até o 66. Tenha paciência. 59. Nós vamos ler até o 66. 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuraram algum testemunho, né? Está separado as palavras aqui. Procuraram algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. 60. E não acharam, apesar de ter aparecido, de ter se apresentado, muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2 testemunhas, afirmando, este disse. Presta atenção. 61. Este disse, posso destruir o santuário. Agora Jesus tocou na ferida dos judeus e dos sacerdotes. Porque olha o que a testemunha falou, né? E ele falou mesmo. A testemunha que falou isso aqui não era falso. Ela não estava mentindo. Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Porque ele estava falando o quê? Que ia destruir o templo e quando ele ressuscitasse, a partir do ressuscitamento dele, o templo seria nós. Então em 3 dias, na ressurreição, o templo seria nós. Não era mais pedra, que ainda hoje, infelizmente, vão buscar Deus nesses lugares. Blasfemando de Jesus, dizendo que a morte dele não teve efeito nenhum. Em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, você vê qual foi a causa da morte de Jesus. Essa foi a causa, né? Toda morte tem que ter uma causa. O médico tem que dar um laudo, né? Qual foi a morte daquele camarada? Esse é o laudo da morte de Jesus. O laudo da morte de Jesus foi esse. Dele ter dito que derrubaria o templo e reedificaria em 3 dias. Templo que levou
dezenas de anos para ser construído. E levantou no sumo sacerdote e perguntou a Jesus: nada responde ao que este depõe contra ti? Este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Você vê que nem isso ele falou, eu sou o Filho de Deus. Não, tu disseste. Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho de Deus. Então aqui no versículo 61 nós vimos a causa, o principal causa do laudo da morte de Jesus. E agora no 64 nós vemos o final do laudo, né? O afirmamento, onde o médico assina. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora, é desde agora que ele estava lá, ou é agora que nós estamos aqui? Desde agora que ele estava lá. Desde agora, vereis o Filho do Homem, não é o Espírito ressuscitado, não é o Cristo ressuscitado, era o Filho do Homem. Então, quem era que prometeu voltar? O Jesus de Nazaré na sua carne, né? O Jesus carne, Filho do Homem, que tinha o outro codinome Filho do Homem, né? Ou o Cristo ressuscitado? Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. O Cristo nunca falou que voltaria, nunca, mas ensina para a igreja que Cristo vai voltar. Mas aqui não está escrito o Cristo ressuscitado. Ele está se referindo a quem? O Filho do Homem. O Filho do Homem, não o Cristo ressuscitado. Por que Filho do Homem? Porque era filho de Maria. Então não tem como dispensar a carne, a parte carne, da carne, né? Nasceu de Maria, então era carne. O Filho do Homem, assentado desde agora. Você vê que ele está dizendo, ó, desde agora vocês vão ver a minha manifestação, porque a volta dele não era como físico, não era um corpo físico, porque aí nós não seria mais filho da ressurreição, nós seria filho da reencarnação, nós seria como essa religião espírita que tem por aí, que eles acreditam em reencarnação, né? Mas nós não somos filhos da reencarnação, nós somos filhos da ressurreição. Então, se Jesus voltasse em carne na igreja espera, apesar que lá em Atos dos Apóstolos tem uma passagem que diz, ó, eu vou para o Pai e vocês não me vereis mais. Mas tu não vai voltar, Jesus? Como é que tu está dizendo que nós não vamos te ver mais? Meus amados, cadê o raciocínio, o entendimento da igreja? O negócio que ele vinha, mas vinha com manifestações, as manifestações do poder que ele tinha na terra. Então ele ia aparecer e apareceu, né? Mas desde agora, ele está dizendo, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. E essa direita aqui está do grego, quer dizer, é trono de poder. No seu trono de poder. Que quem ia voltar lá para o céu? O Jesus ia morrer. E a carne ia morrer. E quem ia voltar? O Cristo ressuscitado. O Deus que estava nele ia voltar no seu trono de poder. Seu trono assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, porque o sumo sacerdote ele entendeu tudo que Jesus falou. A igreja, infelizmente, depois de tanta explicação aqui, a igreja não entendeu bulufas. Então, se ele está dizendo que vai voltar nas nuvens só Deus, ele está dizendo que vai vir nos julgar nas nuvens só Deus, e ele é homem. Aí rasgou a sua veste, mandou prender, mandou matá-lo.
Vamos ler até o 66, né? Estamos lendo 64. Rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. 66. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então, aqui você está lendo a causa da morte de Jesus. Não foi por pecado, não foi... Não, a causa da morte foi ele ter falado que ia derrubar o templo e reedificar em 3 dias, e ter falado que era filho de Deus. Ter afirmado, né? Ele não falou, ele só afirmou que era filho de Deus. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. 67. Não, nós ia ler só até o 66. Mas para não ficar pendurados aqui, vamos ler aqui rapidão. Então uns cuspiram, isso aqui os crentes não querem. Não. Fazer milagre nós quer. Fazer milagre para aparecer na fita. Fazer ceia nós quer, aparecer na fita, né? Ser batizado nós quer, aparecer na fita. Jesus fez e cuspido na cara. Ninguém quer. Levar a flecha uma flechada nas costelas. Ninguém quer. Usar coroa de espinho. Ninguém quer. Ser crucificado não, aí você já está forçando a barra, né? Querer também que nós sejamos crucificados na cruz. Meus amados. 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto e davam murros, e outros esbufetavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Que ele estava de olhos vendados. É isso, meus amados. Agora, para nós continuar, vocês tenham paciência. Para nós continuar, adianta um pouquinho. Estamos no 26, adianta até o 27. Capítulo 27, versículo 37. Nós vamos ler até o 40. 37, 32, 37. Por cima da sua cabeça puseram-lhe a escrita a sua acusação. Este é Jesus, que no caso aqui era para estar Yahshua, né? Esse era o nome do filho do homem, era Yahshua, não era Jesus. Jesus é uma invenção de Roma, que a igreja aceitou. Mas era para estar aqui Yahshua, né? Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele todos os ladrões. Dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. 39. E que iam passando, blasfemavam. Os que iam passando blasfemavam, né? Blasfemava dele. Meneando a cabeça, né? Coitado. Meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário e em 3 dias edificas, salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. E se és filhos de Deus, e se és filho de Deus, e desce da cruz, né? Tu não é filho de Deus, desce da cruz. Então nós ia ler até o 40 e já lemos. Você pode ler aí na sua casa, mas se eu for ler mais, o tempo já está muito avançado aqui. Volta lá em Hebreus. Volta lá em Hebreus capítulo 10. Se eu adiantar, porque tem muita coisa ainda para ler aqui. Versículo 10, versículo 11 ao 13. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta. Então Paulo, na época de Paulo, a lei ainda vigorava, o sacerdote ainda existia. Então Paulo está dizendo aqui: todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais
nunca jamais pode remover pecado. Nunca, nem no tempo de Moisés, nem nenhuma era. Mas infelizmente é o que se faz até hoje. E disso é para perdão dos pecados. Versículo 12. Jesus, porém, tendo se oferecido para sempre. Para sempre até quando? Até o Natal? Eu entendo que para sempre é para sempre. Tendo oferecido para sempre um único sacrifício. Esse Deus aceitou. Um único sacrifício pelos pecados. Então, se ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados, como que nós podemos ter pecado hoje? Não tem por onde, que nem diz o Chaves. Nossos pecados assentou-se à direita de Deus, e essa direita de Deus quer dizer a destra, é trono de poder, do grego trono de poder, né? A destra de Deus. 13, aguardando daí em diante, até, olha as três palavrinhas poderosas aqui, ó. Aguardando daí em diante, né? Ele morreu, foi crucificado, ressuscitou, depois de 40 dias, subiu aos céus. Nas nuvens seu corpo foi desfeito, então subiu só o Espírito, foi o que veio lá do céu, o Espírito. Aguardando daí em diante, até, as três palavrinhas poderosas que os pastores não respeitam, até que os seus inimigos seja posto por estrado dos seus pés. 14. Vamos ler até o... Estamos vendo os Hebreus 10. Hebreus 10, nós íamos até o 13. Nós íamos ler até o 13 só. Você pode ler depois. Então, até que fosse posto por estrado de seus pés. E que tempo aconteceu isso aqui? No ano 70. Quando ele voltou, derrubou o templo, que era o inimigo da graça, que ele representava a graça. Derrubou o templo, os sacerdotes foram mortos, todos, né? Todos tiveram que reconhecer o seu poder. A morte que ainda prevalecia, e essa morte não era da carne, era do espiritual, porque ficava presa na cova. Então a morte também foi vencida, né? Era o último inimigo dele. Ele venceu no ano 70, na volta. Do ano 70 para cá, quem morre, o espírito não fica mais na cova, já sobe direto. Não tem esse negócio que ninguém está dormindo, que não existe isso, né? Então, aconteceu quando isso aqui? No ano 70. E para nós continuar, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Capítulo 21, do versículo 17 ao 26. Versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos... Isso aqui foi uma cilada para Paulo. Paulo veio visitar Jerusalém. E aconteceu essa cilada. E Paulo, pregando graça, se assujeitou fazendo isso. Por isso você tem que ler a Bíblia com a mente de Cristo, com os olhos de Cristo, para você entender o que você está lendo, né? O que Paulo fez, porque os pastores pregam isso. Paulo não fez isso, Paulo fez aquilo, Paulo fez aquilo. Mas por que Paulo fez aquilo? Por causa da lei. A lei que ainda existia. E aonde ele foi? Em Jerusalém. No epicentro da lei. Foi no templo. E tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam, né, com alegria. 18. No dia seguinte, foi Paulo conosco encontrar-se com Tiago, o homem da lei, com Tiago, e todos os presbíteros. Que tudo isso aqui, meu, tem o até, né? Você leu comigo, tem o até. Todos os presbíteros. Então, depois do até, acabou tudo isso aqui. Os presbíteros se reuniram. 19. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizeram entre os gentios por seu ministério. 20. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus, né? E lhe disseram:
Bem vês, irmãos. Tiago, né? Bem vês, a voz de Tiago. Bem vês, irmãos, quantas dezenas e milhares há entre os judeus que creram, e todos eram zelosos da lei, e todos são zelosos da lei. 21. E foram informados, e foram informados a teu respeito, né? A respeito de quem? A respeito de Paulo, que pregava para os gentios, que alguns judeus também se converteram ao evangelho, mesmo sendo zeloso da lei, mas reconheceram o evangelho. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus, entre os gentios, os judeus que viviam entre os gentios, apostatarem de Moisés. Apostatares é chamar as leis de Moisés para nós ou afastar? Deixa a lei de Moisés para lá. O que quer dizer a palavra apostatar? Deixar para lá. Se afastar. Não praticar a lei de Moisés. E é o que os crentes fazem hoje. Então certamente não era o evangelho de Cristo que é pregado dentro das igrejas. Apostataram da lei de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Meus amados, é para andar ou não é para andar segundo os costumes da lei? O evangelho de Cristo está dizendo aqui que não é, porque esse evangelho não é de Paulo, é de Cristo, foi dado a Paulo. Aqui está dizendo que não é para andar segundo os costumes da lei. Na lei dava batismo? Dava. Fazia batismo? Fazia. Ia no monte? Ia. Jejuava. Dentro das igrejas faz tudo isso. Mas tudo isso aí fazia parte da lei. Então, eu acho que alguém está errado aí. 22. Nós vamos ler até o 26, né? 22. Que se há de fazer? Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada, né? Paulo dizendo, olha, certamente saberão que tu está aqui e que tu prega aos judeus essas coisas aí. Tu prega aos judeus e aos gentios que não se deve praticar a lei de Moisés. E aqui entre nós, aqui nós praticamos a lei de Moisés. Olha, tu toma cuidado, já estão sabendo. Saberão da tua chegada. 23. Olha a ideia. Paulo caiu na cilada. Faz-se, portanto, o que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Envelope. O povo usa isso aqui para isso, meus amados. 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. 24. Toma eles, né? Pega eles. Toma-os. Purifica-te. Toma eles. Purifica. Para entrar no templo tinha que ser purificado na água, né? Que eles pregavam a lei. E Paulo ia para o templo. Então Paulo foi obrigado a se purificar. Purifica-te com eles, tu e eles, faz a despesa, existia a despesa, faz a despesa necessária para que raspe, né? Para que raspe a cabeça, tudo isso que precisava fazer na lei. E Paulo fez, porque ele ia para o templo. Raspa a cabeça, saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. É mentira o que Paulo pregava. E Paulo fez. Então você vê pastor pregando isso aqui e diz, olha, Paulo fez isso, Paulo fez aquilo. Mas não explica para a igreja a circunstância que Paulo fez.
que Paulo se encontrava. Não é verdade que a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Pois é. Aí os pastores enganosos, ladrões sem vergonha, pregam isso aqui na igreja, mas não explica a circunstância porque Paulo fez isso aqui. Aí o povo acredita, não, é verdade, Paulo pregava a graça, mas ele praticava a lei. Então nós vamos praticar a lei também. 25. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos, olha, já adiantaram na frente de Paulo. Já lhe transmitimos decisões. Vocês vão vir com Paulo, vem. Então vamos fazer isso aqui. Já lhe transmitimos as decisões para que se abstenha. Aí vem as obrigações, né? Para que se abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, por isso que os crentes não comem sangue, tá vendo? Do sangue, da carne de animais sufocados, também não come galinha degolada, e das relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas não é isso que você está pensando. Relações sexuais ilícitas é homem com homem, mulher com mulher. 26. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado, olha o que Paulo fez, pregando graça, mas ele ia para o templo. Tendo purificado com eles, entrou no templo. Se não existisse templo, se o templo já tivesse caído, Paulo não tinha feito isso aqui. Mas o templo estava de pé, a lei estava vigorando, Paulo ia no templo, fazer essa visita no templo. Então ele foi obrigado a esse constrangimento. Entrou no templo, acertando, né, o cumprimento dos dias da purificação, dos banhos, dos batismos, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Olha, tinha que ofertar, tinha que dar dinheiro. Aí eles lêem, os cães gulosos lêem isso aqui dentro da igreja, a igreja não, sem entendimento nenhum, e o que os pastores falam, elas vão fazer, porque eles leram aqui, mas não leem a circunstância, não explica a circunstância. Vamos ler até o 27, o 26, então já lemos até o 26. E para nós continuar, temos mais 3 passagens aqui. Para nós continuar, volta lá em Mateus 24. Mateus 24, nós lemos 27 e lemos 26, agora Mateus 24, do 29 ao 34. Do 29 ao 34. 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, os dias da parousia de Jesus, os dias que Jesus voltou, logo em seguida, o sol se escurecerá, porque os crentes acham que o sol vai se escurecer, que a lua não vai dar seu brilho, mas aqui só não é o sol, aqui está se falando das leis de Moisés, está se falando do poder que eles tinham, os sacerdotes, está falando de sacerdote, tudo. Isso ia se escurecerá, ele não ia ter mais como mandar, porque eles iam ser destituídos, foram mortos, o templo acabou. Então, escureceu o mandato deles. Acabou. A lua não dará a sua claridade. Ou seja, a lei não vai mostrar claridade nenhuma, porque acabou. Acabou tudo para eles, para ela. As estrelas, você vê lá, acho que é em Gênesis, acho que é em Gênesis, né? Que fala de José, da passagem de José, que ele sonhou, que as estrelas se curvavam a ele, né?
duas estrelas, o sol e a lua se curvavam a ele, né? E as estrelas também, mais duas estrelas. Aconteceu isso? Não aconteceu. Quem foi que se curvou diante de José? O pai, sua mãe e seus irmãos. Mas aqui está dizendo que é estrela. Mas lá, lá no sonho, falar que era as estrelas. E o sol que ia se curvar diante de José. Então, meus amados, isso cai na real. Isso aqui não é estrela, estrela. Dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, os caras que mandam. Ia cair do firmamento, não ia mandar mais. Do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. Os poderes, céu é que nós vemos, como é que chama a palavra? Estromosfera do céu, aqui, região celestial. Serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal, não é Jesus de Nazaré, era o sinal do Filho do Homem. Então depois que tudo acontecer, ia aparecer o sinal do Filho do Homem. E não é do Cristo ressuscitado, era o sinal do Filho do Homem. De todos os povos, e aqui ó, final do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Aí os crentes dizem, ele não voltou não, eu não vi Jesus voltar. Você nasceu naquele tempo? Você nasceu no ano 70? Você estava viva lá? Já tinha nascido? Como é que tu queria ver? Está aparecendo, será que será que a igreja é Raul Seixas? Raul Seixas nasceu há 10 mil anos atrás. Então Raul Seixas deve ter visto. Nasceu na terra, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos. Jesus era um judeu do velho pacto, então quem tinha que aparecer também? Anjos. Eram os anjos que ministravam a velha aliança. Anjo, grandes cangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Aqui a igreja diz que vai arrebatar a igreja, fala que é arrebatamento da igreja, mas aqui não está falando nada de igreja, está falando dos seus escolhidos. Os seus escolhidos dos quatro cantos do ventre, os quatro ventos, né? Dos quatro ventos e de uma extremidade dos céus. Se você ler aqui mais embaixo, você vê, é que não vou procurar, senão nós estamos muito atrasados, meus amados. Mas vai ver que todo esse povo que ia ver ele era as 12 tribos de Israel. Era as tribos que ia ver. Não era nós hoje. Bem, vamos continuar aqui. Abra a sua Bíblia, volta lá da onde nós começou, para nós refrescar a nossa memória de novo, no Apocalipse. Só para refrescar a nossa memória, né? Lá no Apocalipse 21, onde nós começou, nós lemos o 1 e 2. Nós vamos ler até o 4 agora, só para refrescar a memória. Isso é muito bom, para refrescar o que nós lemos já. Pegar o espírito, né? Vi novo céu, agora sim, João, depois que tudo aconteceu, João sim, estava vendo. Depois que tudo isso que nós lemos, né? Tudo isso que nós lemos aconteceu, João estava vendo agora. João estava vendo nova aliança, novo céu, tudo novo, João estava vendo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu já viria passar, a novo céu, a primeira terra passaram. João agora estava vendo, né, que tudo acabou, estava vendo, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Agora ele viu a cidade santa. Ele não tinha visto antes, não. Ele morava lá, eu não tinha visto, né? Agora ele está vendo, viu a cidade santa, a nova Jerusalém. A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada. Que ele desceu, ele viu que agora ia ser, a partir daquele momento,
ia ser esposa do Cristo ressuscitado. Não era mais noiva de Jesus de Nazaré. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, Cristo é o esposo da igreja, não é noivo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão seu povo, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo será com eles, né? Estará com eles. Então, João viu isso aqui. Depois de todo esse acontecimento que nós lemos aqui para trás, João viu isso acontecer. E os crentes estão esperando até hoje. Volta lá em Hebreus 12. Hebreus 12, do capítulo 18, do versículo 18 ao 24. 18. Ora, não tem chegado, Paulo agora está querendo fazer os hebreus entender, né? Que eles não chegaram mais na lei. Vocês não conheceram o Jesus de Nazaré que pregava a lei. Vocês têm que conhecer agora o Cristo ressuscitado. E ele está dizendo, como Cristo ressuscitado, agora é assim, ó. Ora, não tem chegado ao fogo, ao palpável e ardente, e à escuridão, que tudo isso aqui era referência de quê? Da lei. E a escuridão, e as trevas, e as tempestades. 19. E é o clangor de trombeta, que quando os sacerdotes, os levitas, né, tocavam a trombeta, porque tinha coisa para acontecer, e não era boa. É o clangor de trombeta, e é o som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicavam, que não lhe falasse mais. Então o povo suplicava: chega Moisés, chega levita, chega. Que não lhe falasse mais. 20. Pois já não suportava o que lhe era ordenado. Até os animais, se tocar o monte, será apredejado. 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo com a situação que era na lei. E o povo tem essa oportunidade de deixar a lei para trás, né? Que se você vestir roupa curta, você vai para o inferno. Se usar batom, você vai para o inferno. Se eu for para a praia, vai para o inferno. Se você usar bermuda, vai para o inferno. Tudo isso. Terrado e tremo. 22. Vamos ler até o 24. 22. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém espiritual. Então, é a igreja, você vê, é a igreja nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual. Aquela velha foi posta a fogo. A que existe hoje é da ONU, a Jerusalém espiritual. E há incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então a igreja de Cristo não tem como se perder, arrolado nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoados. Então a igreja de Cristo não é uma prostituta esfarrapada. A igreja de Cristo está aperfeiçoada. Está aperfeiçoada. Sem pecado, sem ruga, sem nada que possa lhe condenar. E 24. E a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue
da expiação, né, que tudo era feito através de sangue. E é o sangue da expiação que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Bem, meus amados, você quer continuar lendo? Você lê, mas nós temos 3 passagens aqui ainda. E a próxima é Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo do 21 ao 31. 21. Dizei-me vós, dizei-me vós, os que queres estar sobre a lei. Dizei-me os crentes, vocês que querem continuar seguindo a lei. Dizei-me vós, os que estáis sobre a lei, acaso não ouviste a lei? Vocês não ouviram a lei, a palavra da lei? Acaso não ouviste a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outra da livre. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, segundo a lei, segundo a carne. E o da livre, mediante a promessa. Né? Estas duas, né, são alegóricas. São alegóricas, são uma sombra. São alegóricas. Porque estas mulheres são 2 alianças. Essas mulheres, Agar e Sara, eram 2 mulheres, mas representavam 2 alianças, né? São 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que o Monte Sinai é o Monte da Maldição, que infelizmente eu cansei de fazer voto para levar para o Monte Sinai, que gera para escravidão. Para escravidão. Esta é Agar. Né? 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, não o atual de hoje. Quem está lendo, quem está escrevendo isso aqui? Paulo. Então, qual era Jerusalém atual dos dias de hoje ou do dia deles? Do dia deles, que a Jerusalém estava de pé também. Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então tá aí, ó. Uma chamada Igreja de Cristo continua ainda na escravidão, com todo mundo aí. 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, né? Que se referia a Sara, que era estéril. Alegra-se, ó estéril, que não dás à luz. Exalta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada. E essa abandonada aqui está se referindo a quem? Aos gentios, que era abandonado, que para os judeus eles não servia para nada. Era abandonada. Que os dá que tem morte, né? Que tem a marido, aliás. Os filhos da abandonada, os dá que tem marido. Então ia ser os gentios, ia ser mais bem-aventurado do que o povo judeu, que segundo eles, Deus era só deles. 28, vamos ler até o 31, 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. 29. Como porém outra hora, o que nasceram segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. 30. Contudo, que diz a Escritura? Contudo, o que é que diz a Escritura? Lança fora a escrava e os seus filhos, que se refere ao povo judeu,
que foram todos condenados na volta de Jesus. Lança fora a escrava e seus filhos, porque de modo algum os filhos da escrava será herdeiro com o filho da livre. Você vê, moçada, que naquele tempo eram os judeus que viviam na lei, foram mais de 3 milhões mortos na volta de Jesus, fora os que conseguiram correr, ou se não tinham morrido tudo, foram condenados. Infelizmente nós vemos, eu sinto muito ver crente praticando tudo quanto é obra de judeu, quanto é prática judaica eles praticam. Da livre. 31. Assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. E eu ia voltar, eu vou pular essa passagem aqui, para memorar, essa outra passagem que eu ia ler aqui, ia memorar de novo, né, o que João estava vendo. João estava vendo tudo isso aqui. João estava vendo tudo isso aqui acontecer. Por isso que ele estava dizendo, eu vi nova terra, vi novo céu. Agora eu estou vendo nova aliança. Era o que João estava vendo, estou vendo nova aliança. Agora não mais lei, acabou. Era o que João estava vendo. Seria Apocalipse 3 e 4 que nós já lemos. Apocalipse 21, né, 3 e 4. E para nós encerrar hoje, meus amados, com todas as sortes de bênção, e assim talvez você ainda vai tomar seu café como eu ainda vou tomar meu café, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, no capítulo 6, é um versículo só, versículo 16. Versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus, que somos nós, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que hoje se nós for investigar isso aqui, ídolos não é só aqueles santos da Igreja Católica. Hoje, ídolos nós vemos na pessoa do pastor, principalmente. O pior ídolo que se tem na face da terra é uma pessoa com o nome de pastor. Porque os ídolos da Igreja Católica estão lá mudo, cego, não anda, não faz mal a ninguém. Os pastores faz mal e muito. Diz que você vai para o inferno, você está condenado, vai na tua casa, devora todo o teu bolo, o teu pão, né? Ainda diz que você não se você não der o seu salário vai se acabar de repente, se cai um copo no chão foi... Então esse é os ídolos perigosos, os ídolos chamados pastor. Entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário de Deus vivente, santuário do Deus vivente. Então, os outros povos, na lei, era santuário de quê? Do Deus morto, que era Moisés. O Deus daquela época era Moisés. É do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei. Você vê que está se falando da promessa, essa promessa acho que ele falou foi Isaías, né? Paulo está só repetindo a promessa aqui, está só repetindo as palavras do profeta Isaías. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Habitarei e andarei entre eles. Não há, aqui não está escrito que eu vou habitar numa casa de pedra, chamada templo, chamada igreja. Não. Aqui está escrito que ele vai habitar e vai andar entre nós. Depois de quando? Depois do ano 70. Isso aqui Paulo está se referindo aqui à profecia de Isaías. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus. Né? Depois daquele tempo, depois daqueles dias, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você aceita isso? Você recebe? Você recebe isso? Então eu recebo como parte da minha vida,
a minha vida aqui na terra, né? Enquanto eu viver meus dias aqui na terra, eu recebo estas palavras. Que Deus, Ele habita em mim, anda comigo e vai até o último dia da minha vida. Eu recebo. Você recebe? Então você é um abençoado, você é uma abençoada, com todas as sortes de bênção. De tudo que for sorte de bênção, você está abençoado. Porque quem tem um Deus que está conosco, que mais bênção você pode alcançar? Um Deus dentro de você, andando com você. O que é que você quer mais? Meus amados, sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Amém. Paz eterna a todos.